Fala pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula agora sobre questão de progressão aritmética nível médio. Se vocês já fizeram as questões de progressão aritmética nível fácil, esse é o momento de aprofundar os seus conhecimentos. Se vocês ainda não fizeram, deem uma passadinha lá, façam as questões de nível fácil e depois voltem para esse vídeo, ok? Ó, pessoal, a primeira questão diz o seguinte: quantos números pares existem entre 1 e 751? Eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo, tentem fazer sozinhos e depois confiram a resposta, ok? Solução. Ora, se eu quero saber quantos números pares existem entre 1 e 751, uma das formas que eu posso utilizar para resolver isso é construindo uma sequência dos números pares que estão dentro desse intervalo. E que sequência seria essa? Ó, o primeiro número par dentro desse intervalo é o 2, depois vai vir o 4, depois o 6, depois o 8, o 10, o 12, o 14, e isso vai até chegar no 750, que é o último número par entre 1 e 751. Então, pessoal, quando eu escrevo esta sequência, é como se eu estivesse escrito todos os números pares, começando do 2 e indo até o 750. Repare que, se eu descobrir quantos termos tem essa sequência, eu consigo descobrir quantos números pares existem entre 1 e 751, ok? Para descobrir quantos termos tem essa sequência, eu devo observar o seguinte, que do 2 para o 4 aumentou 2, do 4 para o 6 aumentou 2, do 6 para o 8 vai aumentar 2, e isso vai se repetindo até chegar no 750. Ora, se de um termo para outro está aumentando sempre o mesmo valor, logo, esta sequência ela é uma progressão aritmética. E se é uma progressão aritmética, nós podemos utilizar as fórmulas de PA. Essa fórmula aqui, que é a do termo geral, é uma das mais importantes e preciosas que nós temos. Olha só, com ela, nós podemos, além de descobrir termos da sequência, guardem bem essa dica, nós podemos descobrir quem é o primeiro termo da sua PA, conseguimos descobrir a quantidade de termos da sua progressão aritmética, que é justamente o que a gente quer, e também a razão da sua PA. Observaram? Serve para muito mais coisas. Antes de continuar resolvendo o nosso problema, eu gostaria de abrir um parênteses para explicar algo muito importante para vocês. Observem essa sequência: 2, 4, 6, 8. Quem é o último termo desta sequência? Logicamente, é o 8. E o 8 ele está em que posição? Na quarta posição. Logo, eu posso dizer que A4 é igual a 8. Pessoal, repare que esse cara aqui, ó, o 4, que no caso está no lugar do N, ele diz para a gente em que posição este termo que vale 8 se encontra. Observe, aqui ele está dizendo que o quarto termo da nossa sequência vale 8. Como o 8 é o último termo da nossa sequência, eu quero que vocês reparem o seguinte: a posição dele, o valor do N dele, é exatamente igual à quantidade de termos. Reparou? 4 termos e o 8 está na quarta posição. Observe mais um exemplo. Nesta sequência, o último termo é o 6. E ele está em que posição? Terceira posição. Logo, A3 é igual a 6. Aqui, o A3 está dizendo que o termo da terceira posição vale 6. E observe, ele é o último termo. Observe também o seguinte, que a posição dele é exatamente o mesmo valor da quantidade de termos que nós temos. Ó, aqui nós temos 3 termos, a posição do último termo é 3. Aqui nós temos 4 termos, a posição do último termo é 4. Reparem, pessoal, que esse 4 e esse 3, se a gente for olhar aqui para o AN, ele está no lugar do N, ok? Logo, se a gente descobrir nesta fórmula quanto vale o N para o último termo, nós conseguiremos descobrir quantos termos tem a nossa sequência. Então, nosso desafio consiste em saber qual é o valor de N para o último termo, né? Qual é a posição do último termo, beleza? Então, vamos tentar resolver isso. Reparem, pessoal,
que eu posso utilizar do último termo para descobrir a quantidade de termos. Então, aqui eu vou pegar justamente o último termo. Como eu não sei em que posição ele está, eu apenas vou imaginar o seguinte, ó. Vou pegar esse AN e vou pensar que ele é o último termo. Logo, vou substituir AN por 750. Pessoal, muito cuidado para não fazer confusão e substituir 750 no lugar do N. Não é isso. O N, mais uma vez repetindo, indica a posição do termo. Eu sei em que posição o 750 está? Não sei. Mas o AN, ele todo, eu sei o valor. Eu posso imaginar que ele é o último termo e o último termo vale 750, ok? Tem uma diferença aí. Então, A1 aqui eu percebo que é 2. O valor do N eu não sei, então eu vou copiar menos 1 vezes a razão. A razão, eu escolho um termo com exceção do primeiro e faço menos o anterior. Olha só, 6 menos 4, 2. Então, a razão é 2. Para resolver isso daqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos aplicar a distributiva nessa conta aqui. A distributiva também é conhecida como chuveirinho, né? O que é que a gente faz? Pega o 2, multiplica pelo menos 1 e o 2 pelo n. Fazendo essa multiplicação, nós iremos obter a seguinte expressão. 750 é igual a 2. E aqui, ó, como é que a gente fez essa conta? Ó, o 2 é positivo e o n é positivo. Sinais iguais, mais 2 vezes n, 2n. Aí, o 2 é positivo e o 1 é negativo. Positivo e negativo, sinais diferentes, menos 2 vezes 1, 2. Continuando a resolução, vocês vão observar que o 2 é positivo e aqui nós temos o 2 negativo. Então, ó, 2 menos 2 dá 0. Então, isso daqui vai sumir. Só vai restar 750 é igual a 2n. Precisamos isolar o n. Então, vamos pegar o 2, que está multiplicando, e passá-lo dividindo. Teremos, então, 750 dividido por 2 igual a n, logo, n vai ser igual a 375. Logo, o que é que a gente pode concluir? Que a posição do último termo vai ser a posição de número 375. Consequentemente, a nossa sequência ela tem 375 termos. Então, pessoal, sempre que vocês quiserem encontrar o número de termos de uma sequência, você pode utilizar o último termo dela e descobrir qual é o valor do n, beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Questão 2. Qual é a soma dos múltiplos de 5 entre 9 e 51? O início dessa questão é bastante parecido com o anterior. Tente escrever a sequência dos múltiplos de 5 que estão entre 9 e 51. Ora, é bastante simples. O primeiro múltiplo de 5 dentro desse intervalo é o 10, depois vai vir o 15, o 20, o 25, o 30, e assim vai até chegar no 50, que é o último múltiplo de 5 dentro deste intervalo. Agora, pessoal, observe o que ele está pedindo aqui. Ele quer a soma desses múltiplos. Logo, ele quer que a gente faça a soma de todos esses termos. Logicamente que a gente não vai somar um por um. Tem fórmula para isso, né? E qual é a fórmula? É Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Quando é que eu posso utilizar essa fórmula? Sempre que a nossa sequência for uma progressão aritmética. E observe que aqui, de fato, ela é. Do 10 para o 15 aumentou 5, do 15 para o 20, 5, do 20 para o 25, 5. Então, está sempre aumentando 5. Logo, essa sequência é um APA e eu posso utilizar essa fórmula. E o que representa cada elemento nessa fórmula? O Sn é a quantidade de termos que nós estamos somando, certo? Por exemplo, se eu quiser somar 3 termos, eu vou calcular o S3, soma dos 3 primeiros termos. Se eu quiser somar 5 termos, eu vou calcular o S5, soma dos 5 primeiros termos. E assim vai. O A1 é o primeiro termo, o AN é o último termo da sua soma. Então, se eu calculo o S3, o último termo da minha soma vai ser o terceiro termo. Se eu calculo o S5, o último termo da minha soma
vai ser o 30, e assim vai. O N, ele indica quantos termos nós estamos somando, e tudo isso é dividido por 2. Observe, então, como que vai ficar a nossa expressão. Se eu quero somar todos esses termos, eu vou somar quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Logo, eu vou calcular o S9, que é a soma dos 9 primeiros termos. Isso vai ser igual a A1, o primeiro termo, vale 10. E qual é o último termo da nossa soma? Não é o nono termo? Logo, o nono termo, o último termo da nossa soma é o 50. Então, eu pego no lugar de AN e boto 50. Vezes N. N é a quantidade de termos que nós estamos somando. Quantos termos nós estamos somando aqui? 9. Repare que o valor desse N é exatamente o mesmo valor desse N aqui, ok? Tudo isso dividido por 2. Para resolver essa expressão, nós começamos pelos parênteses, né? Vamos fazer aqui 10 mais 50, que dá 60, vezes 9 dividido por 2. Vamos fazer a multiplicação, 60 vezes 9 dá 540, dividido por 2, que vai dar 270. Então, a soma dos 9 primeiros termos dessa PA, ou seja, de todos os termos, porque aqui só tem 9, né? Dá 270. Beleza? Vamos para a próxima questão. Calcule a soma dos números de 15 a 125. Novamente, para resolver esta questão, nós iremos construir uma sequência dos números de 15 a 125. Esta sequência ela é o 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e assim vai até chegar no 125. Ele quer a soma disso tudo. Repare que isso daqui é uma progressão aritmética porque vai sempre aumentando de 1 em 1. Se é uma progressão aritmética, eu posso utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PA, que é essa daqui que a gente acabou de utilizar no exercício anterior. Olha só, para nós resolvermos isso, nós precisamos de algumas informações, não é? Precisamos saber quem é o A1, nesse caso ele vale 15. Precisamos saber quem é o último termo, nesse caso o último termo é 125. E precisamos também saber qual é o valor de n. Só que reparem que aqui eu não sei quantos termos eu vou somar, eu só sei que eu vou somar do 15 ao 125, mas a quantidade de termos que tem aqui, isso eu não sei, eu preciso descobrir. E como é que eu faço isso? Lembra que lá na primeira questão nós descobrimos a quantidade de termos daquela sequência? Então, a gente vai proceder da mesma forma para saber quantos termos tem essa sequência. Logo, iremos utilizar a fórmula do termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Substituindo aqui, ó, eu vou pegar e utilizar o último termo. Lembra disso? No lugar de AN, eu boto o valor do último termo, que é 125. Isso vai ser igual a A1, o primeiro termo vale 15, mais N, eu não sei o valor, é o que eu quero descobrir, menos 1 vezes a razão. Observe que está sempre aumentando de 1 em 1, então a razão ela é igual a 1, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A distributiva aqui, não é? Só que se a gente multiplicar 1 vezes n, vai dar n. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, vai ficar com a seguinte expressão. 125 igual a 15 mais n menos 1. Quando você chega aqui, a conta que você deve fazer é 15 menos 1 dá 14, mais n. Agora, para isolar o n, basta pegar o 14, que está positivo, e passar para o outro lado, negativo, né? Então, vai ficar 125 menos 14 igual a n, logo, o valor de n é 111. Isso significa que, nesta sequência, tem 111 termos, ok? Pronto. Se nós já sabemos a quantidade de termos que tem nessa sequência, nós podemos calcular a soma desses termos. Logo, como ele quer saber a soma dos números de 15 a 125, nós iremos somar todos esses termos, ou seja, nós iremos somar 111 termos. Logo, eu irei calcular o S111. S111 é igual a A1. Quanto é que vale o primeiro termo? 15. E o último termo, que é o AN, 125, vezes N. Qual é a quantidade de termos?
111. Tudo isso dividido por 2. Aí agora ficou fácil. Resolve primeiro os parênteses. 15 mais 125 é 140, vezes 11 dividido por 2. Faça a multiplicação. 140 vezes 111 vai dar 15.540, dividido por 2. Então, S111 é 7.770. Aqui, perdão, era para ter o 111, né? Logo, pessoal, a soma de todos os termos que ele pediu aqui vai dar esse valor, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, eu peço que vocês continuem estudando e eu irei estar postando alguns vídeos referentes a esse conteúdo, só que com questões mais difíceis. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Se quiser deixar um exercício sobre esse assunto, também pode deixar que a gente avalie a possibilidade de fazer um vídeo com essas questões, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.